sábado de convenções pelo país. 6 partidos definem os candidatos à presidência da República. A convenção terminou sem o anúncio do nome do candidato a vice-presidente na chapa do PT. A polícia apreende no Paraná meia tonelada de cocaína em um ônibus que levava religiosos para Florianópolis. O Rio de Janeiro tem mais uma vítima de bala perdida. O estado registra a média de 21 tiroteios por dia. E moradores relatam pavor em mensagens de áudio. O pau tá quebrando aqui, mano, papo reto. Nós aqui dentro do posto aqui tá até com medo de sair, mano. A gente tá dentro da loja de conveniência. Mãe joga os 2 filhos pela janela do apartamento e salva as crianças de incêndio na China. Acidente com 2 helicópteros mata 18 pessoas na Sibéria. Meninos resgatados de caverna na Tailândia são ordenados monges budistas e encerram retiro espiritual. Pesquisa revela que as mulheres dominam o mercado de games. O mercado de games movimentou quase 5 bilhões de reais no Brasil no ano passado. Em tempos de crise, apostadores da loteria desprezam 150 milhões de reais em prêmios não retirados. Eu gostaria de ter esse prêmio na minha conta bancária. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Oi, boa noite. O mês de agosto começou violento no Rio de Janeiro, uma média de 21 tiroteios por dia no estado. Só nas últimas 48 horas, pelo menos 2 moradores de favelas foram atingidos por disparos de arma de fogo. Uma mulher morreu e um homem ficou ferido. A polícia ainda não tem pistas do que aconteceu com a soldado da PM, Juliane Duarte, desaparecida desde a madrugada de quinta-feira em São Paulo. Ela foi vista pela última vez em um bar, quando foi levada por 4 homens encapuzados. A comunidade de Paraisópolis Termina amanhã o prazo para os partidos políticos realizarem as convenções e definirem quem são os candidatos que vão disputar a eleição deste ano. Em São Paulo, o PSB confirmou Márcio França como candidato ao Palácio dos Bandeirantes. O atual governador do estado terá como vice uma comandante da PM paulista. Márcio França começou o dia na convenção. No Rio de Janeiro, o Podemos confirmou o nome de Romário como candidato ao governo do estado. O senador vai disputar o cargo com outros 11 candidatos. E daqui a pouco, os resultados das convenções que definiram 6 candidatos à presidência da República. E o Poder em Foco desse domingo entrevista o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. E você vai ver a seguir, mais de 150 milhões de reais em prêmios da loteria não foram retirados pelos ganhadores no Brasil. Mãe joga os 2 filhos pela janela do apartamento e salva as crianças de incêndio na China. Fique com a gente, nós voltamos já já. Policiais militares do Batalhão de Operações Especiais de Porto Alegre foram enviados a Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, para reforçar a segurança na cidade. A medida foi tomada depois da execução de 6 pessoas, entre elas uma grávida de 8 meses. Helicóptero e viaturas numa operação de guerra contra o crime. A varredura aconteceu em regiões dominadas pelo tráfico de drogas e marcou o primeiro dia de reforço no policiamento. Vamos agora a outras notícias pelo Brasil. 500 quilos de cocaína e quase 60 de crack foram apreendidos no Paraná. A droga estava escondida no assoalho de um ônibus que levava religiosos para o encontro em Florianópolis. O motorista e os passageiros foram encaminhados para a delegacia. 2 suspeitos morreram baleados durante uma perseguição policial em São Paulo. Eles teriam assaltado uma casa e fugiam de carro quando cruzaram com policiais. O motorista perdeu o controle do veículo e bateu em uma mureta. Um terceiro assaltante foi detido sem ferimentos. Foi preso no interior do Rio o vereador suspeito de matar a ex-namorada e o pai dela a tiros em Minas Gerais em maio. Sincero Ramos de Moraes foi encontrado na casa de parentes em Petrópolis, na região serrana. Ele teria sido impedido de ver a filha antes de cometer o crime. Alertar motorista sobre o local de uma blitz pode dar até 5 anos de cadeia. No Rio Grande do Sul, 3 pessoas foram presas. Ao rever o álbum de casamento, As grandes empresas estão mudando a forma como contratam os funcionários.
Os candidatos agora são testados em jogos interativos e até em aplicativos de celular. Meu nome é Marcel, eu tenho 30 anos. Voltamos a falar das convenções partidárias. Em São Paulo, o PT oficializou o nome de Lula como candidato à presidência da República e não anunciou quem será o vice. Há 4 meses preso, Lula foi declarado. Em Brasília, Marina Silva foi confirmada candidata da Rede. Essa é a terceira vez que Marina concorre à presidência. Marina teve a indicação aprovada por unanimidade. O nome de Eduardo Estado. Em Curitiba, o Podemos oficializou a candidatura de Álvaro Dias à presidência. O senador disse que vai convidar o juiz Sérgio Moro para assumir o Ministério da Justiça. Álvaro Dias subiu ao palco ao lado do candidato a vice. A assessoria de imprensa da Justiça Federal informou que o juiz Sérgio Moro não vai comentar o eventual convite de Álvaro Dias. Também foram anunciados hoje os candidatos à presidência pelo Partido Novo e pelo Patriota. O Novo lançou as proximidades. A onda de calor na Europa pode provocar temperaturas de até 48 graus ainda neste final de semana. Na Espanha, 3 pessoas morreram. O fenômeno. A ONG Instituto Socioambiental divulgou o primeiro balanço do monitoramento por radar da retirada ilegal da floresta. O estudo é feito na bacia do Xingu, que corresponde a 12% da Amazônia Legal. O desmatamento na região do Xingu dobrou. E olha, nós mulheres somos maioria entre os adeptos de jogos eletrônicos no Brasil. Olha, inclusive, Carol, uma pesquisa mostra que vocês dominam o mercado de games. A Gabriela traz o mundo virtual para ser virtual, quando o mundo te pede isso. Para ganhar na loteria é preciso muita sorte, né, Carol? Mas acredite, algumas pessoas têm e não aproveitam. Pois é, no Brasil, mais de 150 milhões de reais em prêmios não foram retirados pelos ganhadores. Bilhetes. O valor do prêmio que não é resgatado em até 90 dias após o sorteio é repassado integralmente ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento Estudantil. Boa noite. Boa noite.